Capítulo 13. Graves consequências da SPA. As consequências emocionais, intelectuais, sociais e físicas da SPA são enormes. Algumas provavelmente nos deixarão atônitos. Elas nem sempre se manifestam no presente, mas com certeza aparecerão no futuro. Vou destacar as consequências emocionais. Envelhecimento precoce da emoção. Insatisfação crônica. Toda vez que hiperaceleramos os pensamentos, a emoção perde em qualidade, estabilidade e profundidade. São necessários cada vez mais estímulos, aplausos e reconhecimento para sentirmos migalhas de prazer. É grande a chance de quem tem alto nível de SPA mendigar o pão da satisfação, ainda que viva debaixo dos holofotes da mídia. Uma mente hiperpensante envelhece a emoção precocemente, gerando um estado desconfortável que é bem caracterizado. Reclamação frequente, irritabilidade diante de imprevistos, impaciência com quem não pensa da mesma forma ou não tem o mesmo ritmo, déficit de motivação, falta de disciplina para correr atrás dos sonhos e dificuldade de desfrutar o próprio sucesso. Uma pessoa emocionalmente rica e jovem do ponto de vista psiquiátrico é capaz de contemplar o belo, curtir a vida, cantarolar pela manhã, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Infelizmente, há jovens de 10, 12, 15 ou 20 anos, com idade emocional mais avançada do que muitos idosos de 80 ou 90 anos. Têm um eu engessado e autossabotador. São especialistas em criticar os outros, o que representa o sintoma mais evidente de uma emoção envelhecida. Querem tudo na hora. Perderam o vigor da vida, não têm pique para se aventurar, construir oportunidades, começar tudo de novo depois de tropeçar. Diante do espelho, fazem uma guerra apontando seus defeitos, jamais exaltando suas qualidades. Vivem condicionados ao padrão tirânico de beleza imposto pela mídia. Não sabem que a beleza está nos olhos de quem vê. Não sabem elogiar seus pais e professores. Nem sequer sabem agradecer a vida ou se autopromover. Sua emoção flutua entre o céu e o inferno. No momento estão felizes, no outro estão mal-humorados. Se muitos jovens estão emocionalmente envelhecidos, imagine os adultos mentalmente acelerados. Vários se encontram num asilo emocional. São miseráveis no território da emoção. Alguns administram empresas ou exercem sua profissão com maestria, mas são incapazes de gerir a que considero a mais complexa empresa, a mente humana. Reclamam de tudo e de todos. Colocam sua qualidade de vida nos últimos lugares da sua agenda. Felizmente, a emoção humana pode e deve rejuvenescer. Felizmente, podemos todos os dias relaxar e aprender a fazer muito do pouco. Por isso, há idosos com a idade biológica de 80 anos, mas com um vigor inacreditável. Amam a vida, sair, viajar, se aventurar, conhecer pessoas, inventar e se reinventar. Desenvolveram intuitivamente um eu gerente que não se submete ao medo da morte, ao pessimismo, ao sofrimento por antecipação. Para eles, a vida é um show, mesmo quando atravessam as crises. Retardamento da maturidade da emoção. Jamais devemos esquecer esse mecanismo. Quando uma pessoa tem uma SPA, e seu eu é incapaz de gerenciar minimamente os pensamentos, o processo de elaboração das experiências que contém perdas, decepções, derrotas e limites fica muito comprometido. O fenômeno de registro automático da memória, RAM, não forma núcleos saudáveis de janelas light no córtex cerebral para dar sustentabilidade às funções complexas da inteligência, como proatividade, autodeterminação, resiliência e tolerância. Qual é a consequência? Não apenas o envelhecimento precoce da emoção, como abordei no item anterior,
mas também o retardamento da maturidade. Imagine um ser humano adulto com uma emoção envelhecida e ao mesmo tempo imatura. Você conhece executivos, médicos, psicólogos, advogados, jornalistas ou políticos que podem ser contrariados, criticados, confrontados? Eles são exemplos de pessoas sem juventude emocional e imaturas intelectualmente. São cronicamente insatisfeitos, desanimados, reclamam de tudo, portanto envelhecidos, e têm um comportamento autoritário. Não podem ser desafiados, jamais reconhecem seus erros ou pedem desculpas. O egocentrismo, o egoísmo e o individualismo não são e nunca foram sinais de poder. São, sim, sintomas de uma psique envelhecida e ao mesmo tempo infantil. Todos os ditadores agem como crianças em termos de maturidade. A imaturidade emocional acompanha algumas necessidades neuróticas. Primeiro, de poder, de estar sempre certo, de não saber lidar com limites, de controlar os outros, de querer tudo rápido e de ser o centro das atenções sociais. Sinceramente, não conheço uma pessoa que seja plenamente madura, quer no campo da filosofia, da espiritualidade, da medicina ou da psicologia. Se nos mapearmos com profundidade, enxergaremos alguma imaturidade. Todos nós precisamos revisar nossa história. Algumas pessoas são encantadoras fora do foco de tensão. Porém, quando atravessam alguns tipos de estresse, ficam irreconhecíveis. Um eu maduro é empático, ou seja, sabe se colocar no lugar dos outros. Tem o prazer do altruísmo, promove as pessoas, enriquece a autoestima e, além disso, não vende sua paz por um preço vil. Enfim, ele sabe se proteger. Devido à SPA, crianças e adolescentes estão perdendo coletivamente a ingenuidade, a criatividade, a capacidade de superação dos conflitos e de adaptação às diversidades. Não sabem ouvir o não, chorar, atravessar crises, serem abandonados pelo namorado ou pela namorada. Paciência é um artigo raro. Eles necessitam de estímulos prolongados, elaborados, como um prato à la carte, e não como um hambúrguer. Quem não luta pelos seus sonhos e quer tudo rápido será uma eterna criança. Não à toa, muitos profissionais com 40 anos de idade têm maturidade emocional de 18. Muitos adolescentes têm 18 anos, mas têm a idade emocional de 10. Reciclar a síndrome do pensamento acelerado para nutrir a maturidade emocional é fundamental para ter uma mente livre e realizada. Caso contrário, a palavra felicidade estará nos dicionários, mas jamais fará parte dos textos de nossa história. Morte precoce do tempo emocional. O tempo para a emoção não é o mesmo tempo que para a física. Uma das mais graves consequências da SPA é a morte precoce da emoção, ou melhor, da percepção do tempo. Para explicar esse fenômeno, deixe-me exemplificá-lo. Vivemos, em idade, mais ou menos o que os habitantes da Idade Média? Bem, a resposta é óbvia. Biologicamente vivemos muito mais. Naqueles tempos, a expectativa média de vida era de 40 anos. Uma amidalite poderia gerar uma grave infecção, pois não havia antibióticos. Hollywood retrata de maneira distorcida as mulheres da corte da época, glamorosas e reluzentes. Na verdade, muitas princesas, aos 20 anos de idade, já haviam perdido os dentes e tinham que andar com os lábios cerrados. Hoje vivemos em média de 70 a 80 anos e estamos progredindo. Mas permita-me fazer outra pergunta. Do ponto de vista emocional, vivemos mais ou menos do que os gregos, romanos ou do que se vivia na Idade Média? Bem, a síndrome do pensamento acelerado nos leva a viver uma vida tão rápido em nossa mente que distorce nossa percepção do tempo. Vivemos mais tempo biologicamente, mas morremos mais cedo emocionalmente. 80 anos hoje passam mais rápido do que 20 anos no passado.
A medicina prolongou a vida e o sistema social contraiu o tempo emocional. Não parece que dormimos e acordamos um tempo depois com a nossa idade? Não parece que nossa existência passou rapidíssimo? Estamos tão atolados com atividades mentais e profissionais que não temos tempo para desfrutar, digerir e assimilar as experiências existenciais. Como eu disse, estamos na era do fast food emocional e engolimos o nosso nutriente. Porém, não sabemos amar, dialogar, ouvir, sonhar, interiorizar e simplesmente jogar a conversa fora. Você não sente que os meses e os anos voam? Isso é grave. Um dos nossos maiores desafios é dilatar o tempo. Mas quem tem o eu treinado para expandir a percepção do tempo? Não sabemos sequer o que fazer com o tédio. As crianças estão tão aceleradas que quando ficam 5 minutos sem atividade já reclamam. Não tem nada para fazer nesta casa. Estamos viciados em atividades, viciados em informação, viciados em celulares, viciados em asfixiar o tempo, viciados em pensar. Devemos viver as experiências lenta e suavemente, como quando saboreamos um sorvete ao sol escaldante do verão. Nosso eu deve fazer de um dia uma semana, de uma semana um mês e de um mês um ano. As pessoas ansiosas, impacientes, inquietas que detestam a rotina e querem tudo imediatamente, não verão a vida passar. Elas são os piores inimigos da sua emoção. Mas e eu? E você? Desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Outra consequência da SPA é a desproteção da emoção. Uma pessoa agitada e hiperpensante não contrai a habilidade de filtrar estímulos estressantes. Tem uma facilidade enorme de formar janelas killer. Sua emoção torna-se terra desolada, sem proprietário. Qualquer calúnia, crítica ou injustiça a derrota. Perdas e decepções afetam tanto esta pessoa que desertificam o seu dia, sua semana, seu mês e às vezes a sua vida. O fenômeno do alto fluxo a domina, lê e relê essas experiências e transforma sua mente num inferno. Uma pessoa sem proteção emocional tem chance de desenvolver hipersensibilidade. Ela não apenas se preocupa com a dor do outro, como vive essa dor. Não apenas pensa no amanhã, como sofre pelo futuro. E além disso, tem uma preocupação exagerada com sua imagem social, com o que os outros pensam dela, ainda mais atualmente, em que não há privacidade na internet. Por tudo isso, tem maior facilidade de intensificar a SPA ou desenvolver depressão, síndrome do pânico ou doenças psicossomáticas. Já ajudei celebridades e pessoas multimilionárias preocupadas com sua integridade física. Elas andam em carros blindados e com seguranças, mas não havia aprendido a proteger sua emoção. Não construíram seguro contra os estímulos estressantes causados pelos outros, ou contra aqueles criados em sua própria mente. Não sabiam sequer reciclar seus pensamentos autopunitivos, sua autocobrança excessiva, suas preocupações asfixiantes. Apesar de morarem como reis, mendigavam tranquilidade e alegria. Muitas pessoas não admitem o lixo no carro, na cozinha, no escritório ou no quarto, mas admitem acumular lixo no mais fascinante espaço, o da própria mente. Não é isso um paradoxo? Como não ser vítimas da ansiedade se somos relapso no único lugar onde é inadmissível deixar de atuar? Qualquer um coloca tranca na porta de casa, mesmo nos países mais seguros. Mas sua personalidade é uma casa sem proteção. Uma emoção desprotegida tem um eu flutuante. Momentos alegres se alteram com momentos tristes. Bom humor altera-se com isolamento
e a segurança e ciúme fazem parte do mesmo cardápio. Lembre-se sempre, nossos piores inimigos não estão fora de nós. É vital desenvolver, nessa sociedade estressante, habilidades para gerenciar pensamentos. Caso contrário, nossa emoção será um barco sem leme, um carro sem direção. É quase impossível não se acidentar. E não há possibilidade de não entrar nesse veículo, pois nós somos esse veículo. Outras consequências da SPA. Além de todas as consequências emocionais que a síndrome do pensamento acelerado pode causar, existem outras igualmente importantes, que comento brevemente a seguir. Primeiro, doenças psicossomáticas. A ansiedade crônica e contínua pode causar inúmeros sintomas e doenças psicossomáticas: hipertensão, taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo e doenças autoimunes. É provável, inclusive, que desencadeie ou acelere ou ainda influencie a evolução de determinados tipos de infarto e de câncer. Segundo, o comprometimento da criatividade. Uma pessoa com uma mente hiperacelerada tem maior dificuldade de abrir as janelas da memória e elaborar respostas brilhantes nas situações estressantes. Pensar excessivamente bloqueia a inventividade e a imaginação. Terceiro, o comprometimento do desenvolvimento intelectual global. A longo prazo, a SPA afeta o processo de observação, assimilação, resgate e organização dos dados. Provas orais e escritas podem ser severamente afetadas por uma mente hiperpensante e hiperpreocupada com seu rendimento intelectual e com a opinião de pais e professores. O estresse crônico, que é permanente, da SPA pode dificultar a abertura das janelas da memória. Quarto, a deterioração das relações sociais. Uma mente hiperacelerada tem a tendência de ser impulsiva, a não pensar antes de reagir e a ter baixo nível de paciência com filhos, amigos, cônjuge, colegas de trabalho. Esse comportamento compromete a afetividade, a estabilidade e a profundidade das relações interpessoais. Muitos casais começam a sua relação no céu do afeto e terminam no inferno dos atritos. Quinto, dificuldade de trabalhar em equipe e cooperar socialmente. Uma mente agitada tem maior dificuldade de expressar seus pensamentos, debater ideias, promover os colegas, ser simpática e agradável ou empática, olhar com os olhos dos outros. E como vimos, uma pessoa hiperpensante pressiona todos a que acompanhem seu ritmo alucinante. Uma exigência quase impossível para os simples mortais. A SPA compromete a saúde psíquica de um ser humano, o futuro de uma empresa, o PIB de um país, Produto Interno Bruto, e a sustentabilidade do meio ambiente e também da espécie humana.